Graça e paz, tudo bem? Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, amém? Eu vim falar sobre o único Deus que existe, amém? Que é o Deus da Bíblia. No livro de Isaías 43, esse Deus falou que antes dele nenhum Deus se formou e não haverá algum depois dele. Ele era o único Deus, ele disse em Isaías 43, versículo 10, amém? Ele disse exatamente isso. E ele disse também que fora dele não havia Salvador, amém? E ele também diz em Isaías 44 que ele era o primeiro e o último, que não havia Deus além dele. Quando ele disse isso, amém? Que ele era o primeiro e o único Deus, amém? Que não havia Deus além dele. E a Bíblia diz nos Salmos, no livro de Salmos, a palavra de Deus, a Bíblia diz... A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Sofre a influência de Deus. Amém? O que significa toda? Significa que desde o Novo Testamento até o Velho Testamento, as Escrituras vieram de Deus. Amém? É o que o texto original diz. Então a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 5, diz que o mal não tem parte com Deus, não habita com Deus. Diz assim, ó, o mal não habita com Deus. Amém? A Bíblia também diz que Deus é bom. Amém? Só que no livro de Romanos, capítulo 3, a Bíblia diz que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei ou sem as obras da lei. Amém? Justificado pela fé significa... inocente diante de Deus por causa da fé em Cristo, independente se você consegue obedecer a lei de Deus ou não. Pelo fato de você crer em Cristo, você já é declarado justo diante de Deus. Amém? Independente se consegue obedecer a lei de Deus ou não, sem o serviço da lei. Amém? Então, creia no Senhor Jesus. A Bíblia diz que temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Temos sido inocentados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Amém? Fé em quem? Em Cristo. Amém? Você é justo diante de Deus por causa da sua fé em Cristo, sem necessariamente obedecer a lei de Deus. Amém? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, diz assim, ó: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Amém? O que significa esse redor? Ele fica rodando ao nosso redor, procurando como é que ele pode nos matar. Amém? E a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, aí esse versículo também diz ali embaixo, que nós devemos resistir ao diabo permanecendo firmes na fé em Cristo. É assim que nós resistiremos o diabo. O versículo está dizendo: resistam o diabo permanecendo firmes na fé em Cristo. Amém? E a Bíblia diz, é assim que nós vamos resistir ao diabo, permanecendo firme na fé em Cristo. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: portanto, obedeçam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Está dizendo, obedeçam a Deus, oponham-se contra o diabo, vão contra o diabo e ele vai fugir de vocês. Amém? Permaneça na fé em Cristo, que aí o diabo vai fugir de você. Submeta-se a Deus, obedeça a Deus, que aí o diabo vai fugir de você. Amém? Deus te abençoe. Saiba que o Senhor é bom, me ajuda a pregar o Evangelho, a salvação de Deus por meio de Cristo para a humanidade. Amém? Compartilha.